Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Maio furta cor, mês para lembrar da saúde mental de quem cuida ou cuidou de todos nós, a nossa mãe. O mês foi escolhido também por ser comemorado o Dia das Mães. A saúde mental ainda é um tabu, principalmente quando se fala de mães. Por isso, muitas mulheres com vergonha acabam sofrendo sozinhas, sem o tratamento adequado e sem procurar ajuda. Um dos objetivos da campanha é justamente dar voz a esse grupo, colocar luz nesse tema para que essas mulheres possam estar inteiras, para elas, para seus filhos e a todos que estão ao redor. O período de maior vulnerabilidade para a saúde mental da mulher vai da gestação até os 3 anos de idade da criança. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com as psicólogas Rita Rocha e Camila Barros. A Camila, que é representante da campanha aqui em Brasília, né, Camila? Primeiramente, muito obrigada a vocês por estarem aqui no Band Entrevista. Camila, qual a importância dessa campanha? Renata, essa campanha vem para dar visibilidade e sensibilizar a população para essas questões de saúde mental materna. Como você falou, é um tabu muito grande já falar de saúde mental e quando se fala de mãe, a coisa fica ainda muito mais pesada. Sim. Então, muitas mulheres passam por esse sofrimento e sofrem realmente sozinhas porque têm medo do julgamento, né? As mães têm esse lugar de serem colocadas, né, com muito julgamento, com muita pressão. E muitas mulheres acabam não procurando ajuda, não procurando tratamento. Então, a ideia da campanha é justamente fazer com que mais mulheres busquem tratamento, busquem se apoiar, a gente busque falar sobre isso, porque as estatísticas são muito altas e a gente não escuta falar disso nem, por exemplo, no nosso pré-natal. Então, a gente tem esse fator de vulnerabilidade muito grande, mas que não se fala. A gente escuta falar de diabetes gestacional, né, de problemas que pode acarretar assim, ao longo da gestação e no pós-parto, e a saúde mental fica completamente deixada de lado. Então, a campanha foi criada com esse intuito, né, foi criada no meio da pandemia mesmo. Esse é o segundo ano, né? Esse é o segundo ano da campanha. E muito porque a gente foi percebendo quanto as mães estavam sobrecarregadas e adoecendo muito mais. Então, muito mais mulheres buscaram ajuda nesse período e foi criada a campanha justamente para tentar dar voz mesmo, assim, dar luz e as mulheres conseguirem, não apenas, eu não quero dizer normalizar, mas assim, se sentirem pertencentes, né? Porque as mulheres, quando estão sofrendo, estão falando assim, tem alguma coisa errada comigo, eu sou muito inadequada, eu sou uma péssima mãe, eu não mereço isso, né? Se punem, né? Assim, se punem muito. Então, a campanha vem para trazer né? enfim, dizer que isso acontece, que isso é muito mais comum do que a gente imagina e que existe tratamento, que eu acho que é o mais importante. É verdade. Eu acho que, assim, há um processo de glamorização, né, na questão materna e colocam a mãe... Todos nós, né, colocamos a mãe no patamar divino, né, Rita? E a sociedade coloca a mãe no patamar divino e isso, de uma certa forma, é muito prejudicial, né? Porque se você coloca a mulher mãe como uma divindade, então ela está num patamar muito mais acima e você não pode sair desse patamar. Então, eu não posso sentir depressão, eu não posso ficar depressiva, eu não posso não querer estar com meu filho agora, né? É pecado sentir isso, eu não posso sentir isso, então... Pera lá, vamos colocar as mães no patamar de igualdade e sim, você sente depressão, você sente tristeza, você muitas vezes não quer ficar com seu filho, isso é normal, né, Rita? É normal. Existe uma questão de romantização né, da maternidade, porque as mulheres, né, existe aí todo um tabu e uma história cultural de que as mulheres foram feitas para serem mães, e que já nascem com esse instinto materno, e aí a gente esquece que na infância nós somos, os brinquedos que recebemos são bonecas, são liquidificador, né? Enquanto os meninos... Vai cuidar da cozinha, vai cuidar da casa. Exatamente, os meninos isso carrinho. Muito, e é muito prejudicial para a gente ao longo, né, dos séculos. Isso é muito ruim para a gente. É algo a ser escolhido. Ser mãe hoje precisa ser pensado, precisa ser planejado, né? As mães, as mulheres que querem ser mãe precisam pensar como uma mudança de profissão, vamos dizer assim. Uma mudança de vida, porque muda a vida, é uma responsabilidade muito grande e existem todas as questões hormonais que ainda afetam essa mulher no período gestacional e no pós-parto, né? Então, existe toda uma questão que não é discutida,
né? As pessoas não falam a respeito. Como bem a Camila falou, no pré-natal a gente não ouve esse tipo de coisa, né? Por isso que hoje a gente indica que as mulheres façam psicoterapia, né? Existe até um pré-natal psicológico, que eu trabalho com isso também, que legal. né? Que é onde a gente vai fazer o rastreamento dessa mãe, para ver como é que essa mãe está dentro dessa aceitação, se esse filho é planejado, se tem como isso ser encaixado na vida dela, na vida do pai, como é que está a rede de apoio. E isso tudo é muito importante, né, para o desenrolar dessa maternidade, que perdura, né? Sim. Depois que você tem filho, sim, claro. é para sempre. Sim, a depressão pós-parto, ela é algo real, né, Camila? E quais são os sintomas, assim, da depressão pós-parto? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a depressão pós-parto, hoje em dia, ela, na verdade, é entendida como depressão perinatal. Porque a gente percebe que a depressão que a gente vê no pós-parto, na verdade, já... Iniciou antes. Metade, 50% dela já começa ali na gestação, a mulher já começa a demonstrar sinais. E por essa banalização, eu vou chamar assim, né, de tipo assim, isso são os hormônios, mas você está assim porque, né, você está grávida. Então, as pessoas acabam que vão abafando um pouco esse sentimento que aflora muito fortemente, né, no pós-parto. Mas a depressão pós-parto, ela atinge, no Brasil, a gente tem uma estatística de 30% das mulheres. Nossa, muito alto. E os sintomas, assim, variam muito de pessoa para pessoa, mas é importantíssimo a mulher saber que, por exemplo, se ela tem problemas para dormir, né? Assim, mesmo que o bebê durma, ela não consegue dormir. Ou o contrário, uma mulher que dorme muito, né? Problemas de apetite, né? Que não quer comer ou come demais. Todas essas coisas extremas, né? A tristeza, às vezes a depressão não vem só como tristeza, né? Então pode vir como uma grande ansiedade, como rompantes de raiva, né? Então tem mulheres que a ansiedade e a depressão vem assim, na raiva, na irritação, nas mudanças de humor muito bruscas, né? Mas é assim, cada caso, obviamente, é um caso, mas são sintomas importantes. Eu acho que o que é mais importante falar é assim, se a mulher acendeu um sinalzinho de tipo assim, não, eu não estou no meu normal. Sim. Ou alguém da família, né, falar assim, olha, eu acho que não está legal. É procurar a ajuda de um médico, é voltar no obstetra, sabe, procurar a rede de saúde mais próxima, para saber, entender o que está acontecendo naquele momento, né? São muitas mudanças radicais, né? E quem está ao redor tem que entender isso, né? É importante que entenda. Eu vou interrompê-la só um pouquinho para a gente fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Então é isso, a gente faz intervalo rapidamente, daqui a pouco a gente volta e a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde mental materna. Nossas convidadas são as psicólogas Rita Rocha e Camila Barros. Camila, ela é representante da campanha Maio Furta Cor aqui em Brasília. Camila, nós estávamos falando sobre as mudanças que são bastante radicais, né, quando a mulher tem um bebê. É claro que, assim, eu sou mãe, não sei se vocês são mães. Ser mãe, eu sempre falo assim, é uma experiência única, eu particularmente recomendo, porque é maravilhoso você ser mãe. Mas é claro que a vida muda radicalmente, né? São várias mudanças. Mas, apesar dessas mudanças, eu recomendo para todo mundo porque é maravilhoso. É maravilhoso ser mãe. Mas a gente também precisa falar desse outro lado, né? Sobretudo quando você tem um bebezinho ali, que você não sabe, né? O que fazer e tudo. E você estava dizendo que, a gente estava falando das mudanças hormonais, que muitas vezes tem mulheres que não sabem muito bem lidar com aquilo e têm depressão. Eu não tive depressão, mas tem várias mulheres que têm depressão. Isso você falou que afeta 30%, né? Cerca de 30% das mulheres, isso é algo real, que as pessoas que estão ao redor, os homens principalmente, precisam entender, compreender. É claro que para eles também não deve ser fácil, quem está ao redor, a gente compreende que não deve ser fácil, não é fácil para ninguém, né? Mas você estava dizendo também que existem mudanças cerebrais também, né? Isso, na verdade a mulher na gestação passa por um processo fisiológico muito interessante, né? Porque é preparando a mulher para cuidar de um filhote, né? A natureza, né? É um filhote que é dependente, sim, absolutamente, né, dessa mãe. Então, ela passa por processos de, digamos, de especialização, né, cerebral. E isso pode acarretar em situações mais difíceis.
Então, por exemplo, imaginar que um cérebro de uma mulher gestante, ele vai se preparando para ficar hipervigilante. Né? Então, quando a gente pensa... O sono, né, fica mais leve, né? O sono fica mais leve. Não só isso, mas assim, mulheres que já têm uma tendência, por exemplo, à ansiedade, com esse fator, aumenta isso muito. Então, é você imaginar a gente lá na Idade das Pedras, tendo que cuidar dos nossos bebês, né, de predadores, isso era muito importante. Mas hoje, essa especialização não necessitaria de tanto, mas a gente ainda não evoluiu esse tanto para também. Mas, assim, é só um exemplo de uma das especializações que a gente passa para manter um filhotinho vivo, né? Então, é importante, assim, trazer essa consciência de todos esses processos. Vai muito além das questões hormonais, porque a gente, quando fala, são questões hormonais, tipo, é uma TPM. Mas é muito mais profundo do que isso, né? Então, para se ter uma ideia, a gente consegue pegar imagens de cérebros de uma mulher que passou por uma gestação e uma que não passou e saber qual é qual, né? De tão intensa que é essa modificação. E além, é claro, né, dessas questões, dessas variáveis externas, de apoio mesmo. Eu falo de apoio, não apenas rede de apoio, assim, ter um marido, né, ou ter uma pessoa ali ao lado que vai ajudar essa mulher, mas toda uma corresponsabilização social, né? Então, você ter realmente com quem contar e com quem dividir esse cuidado, né? Que é extremamente importante. Não se fala, né, que você precisa de uma vila para educar uma criança, e não existe fator mais desencadeador de transtornos mentais nesse período do que a falta dessa vila para as mulheres. Sim. Então, isso é Rita, as mulheres, você trabalha com essas mulheres na sua clínica, é isso? Você estava falando, né? Sim, eu trabalho, sim. Quais são as problemáticas assim que chegam até você? Então, quando uma mãe chega gestante, né, muitas vezes, a maioria das vezes, elas não planejaram essa gestação. Quando procuram um apoio psicológico, né, elas não planejaram. Então, para que elas possam assimilar, né, digerir toda essa questão, é todo um processo. Né, até que ela entenda que aquilo ali aconteceu, que aquela gestação aconteceu. E geralmente são mães de segunda viagem. Elas parecem que ficam mais reativas, né? Poxa, eu podia ter planejado, então vem toda aquela culpa. E aí a gente vai trabalhando essa percepção da maternidade de uma forma bem diferenciada. Né? É mais uma criança, vai ter mudança, mas vão ser mudanças boas, crianças trazem coisas boas, né? E também, como a Camila falou, essa rede de apoio, ela é super importante. Quando a mulher tem um companheiro, uma companheira, a gente sempre chama, né, para poder ajudar, para poder perceber, para ver como é que ela está, para dar esse apoio, que muitas vezes aconteceu de que na primeira gestação ela não teve tanto apoio. Então, ela pensa que nessa segunda gestação a coisa vai dobrar e realmente já tem uma criança e vai ter uma segunda criança. Né? Então, é nesse sentido que a gente trabalha. A gente tem também o pré-natal psicológico, que ele é um protocolo mesmo, a gente segue ali, que foi desenvolvido por pesquisa por uma psicóloga aqui de Brasília, inclusive. Né? E ali a gente consegue, no final, saber se aquela mãe vai desenvolver. Bem como a Camila falou, uma mulher que ela já é mais ansiosa, provavelmente ela vai desenvolver uma ansiedade maior durante a gestação e pós-gestação, no período puerperal, né? E a depressão da mesma forma. A gente sabe que essa mãe, ela vai, com certeza, desenvolver sintomas mais fortes. Eu estou com uma mãezinha que está com a bebezinha de 5 meses, que ela se culpa muito, né, por essas questões, dessas mudanças. Ela acha que não consegue amamentar da forma que deveria, não consegue introduzir a alimentação da criança da forma que deveria. Cobrança, né? É tanta cobrança social em cima da mulher de uma forma geral, né? É muita cobrança em cima da mulher. É muita assim. cobrança. E em cima da mãe, muito também. A gente precisa quebrar, né? Precisa, cara, precisa. A gente precisa romper isso. Porque, assim, a gente estava falando aqui, o índice de suicídio também, né, nessa época, é grande, né, Camila? Não é só grande, é a maior causa de morte materna até o primeiro ano depois do parto, Renata. Olha isso. E isso é uma estatística mundial. Então, é realmente, assim, né, o porquê da campanha, porque é quase uma questão de saúde pública mesmo, né? Então, a gente pensar que mulher gestante, mulher no pós-parto, ela corre 70 vezes mais risco de suicidar do que a população em geral. Que loucura. Então, a gente deveria estar com os olhos muito atentos a isso. E também pensar que é uma estatística subnotificada, porque tem muitas famílias que nem permitem, né, que se faça ali exames de investigação do que levou aquela mulher à morte.
E sem falar em infanticídio também, né? Também. Exatamente. Então, assim, é importante trazer isso, assim, que não é assim... É uma campanha necessária, na verdade. Extremamente. Não é assim, minha mulher está, né, tá pirando. Não, é assim, pode acontecer uma coisa muito grave, muito fatal, e a gente precisa olhar para isso e cuidar disso. Isso tudo a gente pode prevenir que essas coisas aconteçam, né? Então, a campanha vem realmente para mostrar a importância, né, da gente, enfim... E é como você falou, assim, toda a sociedade precisa estar alerta a isso, precisa estar atenta a isso. Assim como o feminicídio, né? Assim como a agressão à criança. Violência doméstica. É uma questão social mesmo. Assim como o Setembro Amarelo, né? Sim, a questão do precisa, como né? de uma forma geral. Exatamente, a gente precisa desse Maio Furta-Cor, porque a mulher, ela passeia em diversas nuances, né, dessas cores. Mas somos complexas, né? Muito. E humanas, que eu acho que é mais importante. Exatamente. Né? Quando você fala em tirar a mulher desse patamar divino, eu acho que é trazer ela para o humano, né? Assim, são emoções humanas, né? Tudo isso. E que podem levar a gente a esses extremos, né? Infelizmente. A campanha já tem conseguido, assim, bastante, né? Algumas vitórias, né? Inclusive, estamos já protocolando projetos de leis, inclusive para rastreamento de sintomas na gestação. A ideia é fazer com que isso chegue assim, em todos os serviços de saúde, né? Então, essa mulher vai passar por um pré-natal, ela precisa passar por esse olhar mais calibrado, né? Para essa avaliação psicológica, né, Camila? É urgente. É urgente, é urgente. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre a saúde mental materna. As nossas convidadas são as psicólogas Rita Rocha e Camila Barros. Camila, além de ser representante da campanha Maio Furta-Cor aqui em Brasília, você também tem um projeto Acolhendo o Puerpério, é isso? Isso, Acolhendo o Puerpério é um projeto, né, um sonho, né, de 4 mulheres, 4 profissionais, de capacitar outros profissionais para atender mulheres gestantes e puérperas, né? Então, a gente tem como fundamento a promoção da amamentação, a saúde mental e o acolhimento, né? O acolhimento sem julgamento. Porque uma coisa que a gente observa é que os profissionais atendem mulheres, mas dão muita atenção para o bebê. É verdade. Então, a nossa sociedade como um todo, né? Nasceu, vai lá e vai o bebê, e é lindo, é fofo, e a mãe fica de lado, né? Exatamente. Então, a nossa ideia é que os profissionais fiquem mais atentos às demandas da mulher, sim, né? De dar essa atenção realmente mais voltada para ela, que é uma equação importante, né? Sim, claro. É parte dessa forma. Claro, mas quais são esses profissionais? Como é que é esse projeto? Então, eu sou psicóloga, tenho uma nutricionista, que é a Juliana Neri, tem a Aline França, que ela é uma doula pós-parto, e tem a Camila Magalhães, que cuida do nosso marketing, que também é mãe, enfim, somos, né, mães e trabalhamos com isso já há muitos anos e resolvemos juntar as expertises para, enfim, produzir cursos e conteúdo, né? A gente tem uma página no Instagram, que é o @acolhendo_puerpério. Sigam quem é profissional que se interessa. Que a nossa ideia é realmente juntar conteúdo, material, tudo muito fundamentado em evidência científica, para mostrar essa causa da mãe, né, da mulher, para o mundo, né? Legal. Rita, você está sendo lançado um livro, né, agora, que é Habilidades Socioemocionais na Prática, e você escolheu um capítulo extremamente atual, né, que a gente está vivenciando aí essa violência na volta presencial das escolas, essa violência nas escolas, e você fala sobre isso nesse capítulo que você escreveu do livro? Então, esse capítulo, ele fala sobre a escuta ativa e afetiva como ferramenta no desenvolvimento de empatia. Ou seja, é como se a gente passasse ali aquela educação que está sendo dada já voltada para crianças maiores, né? Já saindo um pouquinho dessa questão do pós-parto, da gestação, dentro daquilo que os pais passaram na sua infância. Então, a gente busca ali, a gente alerta os pais para um autoconhecimento e uma autopercepção, para ver se ele não está repetindo na criação dos filhos aquilo que ele passou na sua infância. Então, esse capítulo, eu sou apaixonada, né? Esse livro, ele é, assim, um sonho realizado,
porque nós somos 21 profissionais do Brasil inteiro, 21 psicólogos, somos 2 aqui de Brasília, e cada capítulo fala de um tema, e em cada tema tem 1 ou 2 atividades, uma de reflexão, outras que você pode escrever no próprio livro. Então, é um livro que vai trazer muito conhecimento, vai trazer muitas habilidades para os pais, porque ele é baseado realmente em evidências clínicas, daquilo que a gente passa na clínica com os pais. Eu atuo com mulheres grávidas, mas o meu público maior são os adolescentes. Então, consequentemente, eu atendo as mães desses adolescentes. Eu faço essa orientação de mães, a gente fala orientação de pais, mas na maioria das vezes são mães, e a gente faz essa orientação dessas mães, a gente dá esse acolhimento, esse suporte emocional, encaminhando para uma terapia também, orientando como lidar com esse adolescente que está descobrindo a vida e também esses pré-adolescentes. E esse capítulo fala bastante sobre isso, da forma de educar. Inclusive, a gente fala um pouquinho sobre os estilos parentais. Aquele mais permissivo, aquele negligente, mais democrático, aquele mais autoritário. De que forma é que eu me vejo dentro desses estilos parentais? Então, chama para uma reflexão. E aí eu fiz uma analogia sobre a pipa, que é quando você está soltando o filho. Eu sempre uso isso muito no consultório com os pais, para que os pais tenham essa percepção de como eles estão fazendo essa criação, de que forma eles estão orientando seus filhos. E é muito legal, Eu vou deixar para quando as pessoas puderem adquirir o livro. Ah, não, eu estou aqui esperando como é que é essa história da pipa. Estou aqui prestando atenção para ver como é que eu estou fazendo com a pipa com meu filho. Deixa ser lançado, porque aí tem toda uma questão de marketing. Habilidades socioemocionais na prática. Isso, é para a comunidade escolar no geral. Pais e comunidade escolar, professores, colaboradores. Mas olha, essa geração, Acho que todos os pais falam isso, Acho que ao longo da história todos os pais falam, essa geração, meu Deus. Mas é porque essa tá complicada, Porque você tem internet, tem rede social, não tá fácil. É a geração da tecnologia, Mas nós, pais, também somos a geração da tecnologia. Então, a gente olha muito para o que o filho está fazendo, mas e eu? Será que eu não estou trabalhando e olhando meus e-mails na hora que eu estou ali com meu filho, acolhendo o meu filho, dando uma atenção para ele, que deveria ter um tempo de qualidade com ele naquele momento, e muitas vezes eu olho o celular e deixo de dar aquele tempo de qualidade? Ele vai fazer o mesmo comigo, porque, na verdade, o comportamento dos filhos até uma certa idade, ele é reflexo do comportamento dos pais. Depois é que eles vão se desenvolvendo e vão entendendo que eles também são seres pensantes e que eles também podem desenvolver os seus comportamentos, e aí sim, as coisas vão fluindo. Só que aí, se a gente não tiver cuidado, vira um círculo vicioso, A gente vai repetindo aquelas coisas que a gente não gostaria que acontecessem e que já aconteceram e continuam acontecendo dentro da família, Então, é uma reflexão muito legal, de forma bem didática, porque eu gosto de usar palavras claras, porque, assim, são para os pais. Então, tem pais que têm embasamento teórico e conhecem bastante da psicologia, mas tem pais que não conhecem. Bacana. E para adquirir o livro, como é que faz? Então, no dia 12 de maio vai ser o lançamento lá no Rio de Janeiro, porque como nós somos vários e a editora é do Rio, vai ser no Rio. E aí, até o final de maio, eu pretendo fazer o lançamento aqui em Brasília. A gente vai ter também e-book desse livro, que aí as pessoas vão poder adquirir de forma online, mas ainda não temos, assim, uma forma em que vai ser adquirido, Mas posso dizer, assim, que podem seguir o Instituto, que é pelo Instagram, que é Instituto Rita Rocha. Que aí a gente vai colocar todas as informações lá a partir do dia 12. Maio Furta Cor, então durante todo esse mês de maio a gente vai estar falando sobre a saúde mental das mãezinhas, nossas queridas mãezinhas, mulheres que precisam. Oi? Posso dar um recado? Pode, claro. Dia 15 de maio a gente vai fazer uma marcha da campanha, que vai ser às 9 horas da manhã no Eixão Norte, ali na altura da 13. Concentrar essa força e realmente dar visibilidade. É uma marcha que vai acontecer no país inteiro, no mesmo momento. Legal. Então, quem se interessou pode entrar em contato comigo pelo Acolhendo Puerpério. Também temos espaço para ações voluntárias, Então, quem quiser fazer qualquer ação em nome da campanha é muito bem-vindo, estamos precisando de apoio. E quem quiser também contribuir com apoio financeiro, enfim, também fique à vontade. Maravilha, gente. Parabéns, viu? Obrigada, e muito Ana. obrigada por vocês estarem aqui conosco. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até sábado que vem. Tchau, tchau.